Bom, nós vamos então hoje falar a respeito da competência tributária e a capacidade tributária. Nós temos um certo problema, as pessoas confundem competência tributária com capacidade tributária. Para começar a história, competência tributária. O que é a competência? Eu vou pondo aqui, fica para vocês. Competência é o poder que é conferido pela Constituição Federal. Então, competência é o poder conferido pela Constituição Federal. Nós vamos ver que capacidade, a pessoa jurídica de direito público recebe de quem tem competência. Então, o que nós vamos tratar é da competência tributária e da capacidade tributária. A capacidade tributária, então, é a pessoa jurídica de direito público que vai receber de quem tem a competência. Então, quem atribui esta capacidade tributária é quem tem a competência. Quem é? União, Estado, Distrito Federal e município. Então, vamos primeiro falar da competência. Competência. Para quem ela é conferida? A competência, já vimos que é Constituição que confere para a União, para os estados, Distrito Federal e municípios. É para eles que ela confere. Para a União, para o Estado, para o Distrito Federal e para os municípios. Para quê? Ela confere para esses entes federativos, quem são? A União, o Estado, o Distrito Federal e o município, para legislar a respeito. Então, legislar a respeito do quê? Dos tributos instituídos por eles. Então, na verdade, a competência é para legislar sobre os tributos que vão ser instituídos pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelos municípios. É esta a questão da capacidade, da competência. Então, é isso que nós vemos por competência. É a União que dá. A Constituição que dá para a União, para o Estado, para o Distrito Federal e para o município. Ele institui os tributos. Ela fiscaliza, o próprio ente vai fiscalizar. Então, a instituição a arrecadação e fiscalização, além de legislar, é do ente federativo, que quem deu para ele foi a Constituição. E agora nós vamos então começar a falar a respeito das características. Primeira característica da competência. Nós dizemos que ela é privativa. Por que privativa? Ela é privativa porque só o ente competente pode legislar. Bom dia, Terezinha. Então, só o ente competente pode legislar. Ele não pode instituir sequer isenção se a competência não for dele. Então, ele só pode legislar
dentro da competência dele, dentro daquilo que é competência dele. Só pode instituir isenções, conceder isenções, dentro da competência dele. Vamos ver o primeiro artigo da Constituição. Artigo 151, inciso 3, da CF. Então, vamos para a Constituição Federal, artigo 151, inciso 3. Pronto? Cento e 151. É vedado à União. 3. Instituir isenções de tributos da competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Observem aqui que é a União. Se o tributo for de competência do estado, do Distrito Federal ou dos municípios. Então, essa é a característica de ser privativa. Só pode legislar, tratar a respeito, conceder isenção, se for do próprio, daquela que ela foi instituída, nenhuma outra. A segunda característica, ela é inalterável. Então, a competência é inalterável. Por quê? Inalterável, porque a lei não altera conceitos, institutos. Quem me fala isso? Artigo 110 do CTN. Então, agora nós vamos pro CTN, no artigo 110, para ver a característica de inalterabilidade. Artigo 110 do CTN. 110, ele me fala o seguinte: a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição, pelas constituições estaduais ou pelas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios, para definir ou limitar competência tributária. Então, a lei tributária não pode alterar nada daquilo que conste na Constituição para ele poder instituir. A competência dele para legislar, mas ele tem que legislar com base na Constituição. A legislação deverá respeitar os conceitos, as formas descritas na Constituição Federal. Por isso, inalterabilidade. Foi dada para ele a competência, para o Estado, para o Distrito Federal, para o município, a própria União. Mas não posso, então, fazer com que a lei altere qualquer uma dessas coisas que estão determinadas. Certo? Terceira característica, indelegável. Por que indelegável? Porque não admite delegação. Vamos esperar só a Valdirene. Então, ela é indelegável porque ela não admite delegação. Delegação para quem? Delegação para terceiros. E o que você perdeu? Então, ela não admite delegação para terceiros. Que terceiro? Pessoa jurídica de direito público. Então, não pode ser delegada. A competência não é delegada, de forma nenhuma. Depois, ela é intransferível. Por que intransferível?
intransferível, porque ela não pode ser transferida entre elas próprias ou entre os entes federativos. Aquele que detém a competência não pode transmitir para outro. Então, por exemplo, a competência do Estado, ela não pode transferir para o município. A competência da União, ela não pode transferir para o Estado. A competência para legislar deve ser mantida conforme a Constituição, por isso intransferível. Veja que indelegável não admite delegação para fora, para ninguém de fora. Intransferível não admite a troca nem entre eles, por isso intransferível. Próxima característica, nós dizemos que é a incaducável. Então, por que é chamado incaducável? Porque não prescreve, não tem prazo. A competência é determinada na CF e permanece independentemente de qualquer coisa. Então, não tem prazo. Como não tem prazo? Compete à União instituir determinado tributo. Se a União não instituir, não vai prescrever o direito dela. Ela não instituiu até agora. Pode ser que um dia ela institua. Depende dela. É isso que se chama incaducável. Não vai prescrever, não tem um prazo. O exemplo mais claro que nós temos sobre isso é a respeito do imposto sobre grandes fortunas. Ele está previsto pela Constituição, é competência da União, e, no entanto, até hoje não foi legislado a respeito. Mas a União não perde o direito dela de legislar. Ela pode legislar a hora que ela quiser. Por isso, incaducável. Não tem prazo. Uma outra característica, irrenunciável. Por que ele é irrenunciável? O ente federativo não pode renunciar. Renunciar o quê? Renunciar à competência dele. Pode instituir o tributo e renunciar à receita relativa a ele, quando for repartida. Então, ele pode, eventualmente, renunciar à receita, mas ele não pode renunciar à competência. A competência é irrenunciável. Então, como características da competência, nós temos, ela é privativa, que já veio determinada na Constituição, não posso, então, ter outra a não ser a que está na Constituição. Ela é inalterável, porque a lei não pode alterar o que a Constituição dispôs, não só relativamente à competência, mas a conceitos, a situações que estejam determinadas na própria Constituição. Não pode ser transferida, não transfere competência. Transferir, por exemplo, o INSS para a Receita Federal, eu não posso transferir essa competência. A competência é do ente federativo que a Constituição concedeu. Ela não prescreve, então, se eventualmente a União não exercer o direito, o dia que ela quiser, ela pode exercer, ela não tem um prazo estipulado para exercer. Vale ressaltar que não tem prazo enquanto existir a mesma Constituição. Se eu tiver uma nova Constituição, eventualmente esse prazo não adianta não existir. Eu não vou ter mais. Então, enquanto a Constituição estiver em vigor, não tem prazo, pode ser a qualquer tempo.
Depois, incaducável, que nós vimos um preceito. Fala. Não, professora, desculpa, travou tudo e aí eu perdi o que a senhora estava falando. Travou? Travou, tá travado, eu perdi tudo. Mas Por acaso a senhora gravou vídeo para essa semana? vou gravar agora, hoje à tarde, e mandar. Ah, então tá bom. Então o que eu perdi eu pego no vídeo. Mas você não pegou nada? Não, ele travou na metade. Eu parei na competência, lá em cima, parece. Então, depois disso, nós só falamos das características, por que é privativa, né? Porque, aliás, aqui ficou, porque tudo que eu falei, eu acabei escrevendo. Ô, professora, dá licença, bom dia. Bom dia. Eu tô gravando a aula, depois eu subo ela pro YouTube, desde o começo. Ah, tá. Viu, Ana? Ela tá sendo gravada. Tá bom. Tá bom, então. Desculpa, gente. Obrigada, Pro. Pode dar continuidade, depois eu pego. Tá bom. Então, essas são as características da competência. Depois nós vemos que a competência pode ser privativa, comum, concorrente, residual e extraordinária. Competência privativa. Privativa, porque pertence a um só ente federativo. Ela é privativa porque ela pertence a um só ente federativo. Esta competência privativa também é conhecida como exclusiva. Essa competência privativa também é conhecida como competência exclusiva. Na verdade, a Constituição Federal, ela elenca os impostos federais, estaduais, municipais. Ela vem elencar para mim. Por isso, competência privativa. Compete à União instituir impostos sobre. E ela relaciona o que é que ela pode instituir. Compete aos estados. Relaciona o que ele pode. Compete aos municípios. Relaciona o que pode. Por exemplo, o imposto de renda é federal, logo, da União. O IPTU, municipal. Então, essa é a competência privativa, é só do ente federativo. É isso que nós temos e não podemos, então, ver de outra maneira. Por isso ela é chamada também de exclusiva, só aquele ente pode, mais ninguém. Segunda competência, competência comum. Ela é chamada de comum ou cumulativa. Por que comum como cumulativa? Porque dentro da área de atuação, então, dentro da área de atuação, diante do governo federal, diante do estado, diante do município, ela pertence a todos os entes federativos, cada um deles dentro da sua competência, mas acaba pertencendo a todos. Como assim pode pertencer a todos se é dentro da sua competência federativa, competência determinada na Constituição? Aqui nós estamos falando para ser uma coisa comum, para ser uma coisa cumulativa, porque todos podem ter, nós estamos falando, então, das taxas e contribuições de melhoria. Taxas e contribuições de melhoria. Ah, tem um S ali na contribuições. Vamos dar uma olhada na Constituição, no artigo 145. Então, vamos na Constituição, no artigo 145 da Constituição. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios
poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 2. As taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Então, a taxa é competência da União, do Estado, do Distrito Federal e do município. A taxa é uma competência comum, é uma competência cumulativa, porque cumulam a mesma competência a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Inciso 3, contribuição de melhoria decorrentes de obras públicas. Então, cumulativa, porque cumulam a mesma competência para instituir e legislar. Então, por isso, as taxas e as contribuições de melhoria. Isso é chamada de competência comum ou cumulativa. Paralelo a isso, nós temos uma outra classificação dela, como competência concorrente. Quando ela é concorrente? Nós dizemos que é concorrente quando atribuídas aos entes federativos que podem legislar a respeito da mesma coisa. Então, ela é concorrente porque pode ser legislada pelo ente federativo a mesma coisa. Então, compete à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Vamos até o artigo 24 da Constituição. Artigo 24 da Constituição me dá a competência concorrente. Então, compete à União, aos estados, ao Distrito Federal e compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, orçamento, juntas comerciais. Então, aqui a competência é da União, dos estados e do Distrito Federal. Concorrem, neste caso, concorrem só esses: a União, Estado e Distrito Federal. Nesse caso, concorrem só estes. Então, se eles concorrem, como funciona? Se eles concorrem, quem pode legislar sobre essas matérias? Pode legislar a União, se ela não. O anterior era o 145. O anterior, 145, que falava da taxa da contribuição de melhoria. Inciso 2 e 3. Agora nós estamos no 24, na competência concorrente. Então, nessa competência concorrente, quem pode legislar? A União, o Estado e o Distrito Federal. Se a União não legislar, então a União, se ela não legislar, pode ser o Estado. Então, se ela não legislar, pode ser o Estado. A União não legislou, o Estado criou as normas. Quando se fala em legislar, é para criação de normas gerais sobre a matéria. Como ela não legislou, o Estado veio e legislou, sem problema nenhum. Só que tem um detalhe: o Estado legisla.
Então, se o Estado legislar, porque a União não elaborou a lei, mas a União posteriormente legislar, a lei estadual ficará suspensa. Então, na verdade, se diz ficará suspensa. Esse ficará suspensa, quem fala isso é a doutrina, tá? Que a lei ficará suspensa. O que é esse ficará suspensa? Como veio? Como a União legislou e é superior e hierarquicamente, o Estado automaticamente não detém mais o poder para legislar. Ele só tinha concorrentemente se a União não legislar. Se depois que o Estado legislou, a União legislar, prevalece a União. Por uma razão muito simples. Lei superior derroga lei inferior. Lei superior derroga lei inferior. Por isso que nós temos, que dizem, as doutrinas falam, que a lei estadual fica suspensa. Na verdade, eu não uso mais a lei estadual, porque a União já legislou a respeito. Prevalece a lei da União. Nós vamos ver alguns artigos, então eu vou marcar aqui os que nós vamos ver. Primeiro artigo que nós vamos ver é o 24, parágrafos da Constituição Federal. Então vamos nos parágrafos do artigo 24. O 24, vimos que me dá competência concorrente. E aí vem, parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Foi o que nós vimos lá em cima. Então, o parágrafo 1º fala que a competência da União é para normas gerais. O parágrafo 2º me diz o seguinte: a competência da União para legislar sobre normas gerais não inclui a competência suplementar dos Estados. Então, a União legisla sobre a matéria. Porém, os Estados podem legislar de forma complementar. Então, por isso que fala que a competência da União é para norma geral. Então, a União tem competência para norma geral. E os Estados, lembre, Distrito Federal também, tem competência suplementar. Então, eles podem legislar também sobre a matéria. Então, como é que antes eu disse que se o Estado legislou e a União legislar, a lei estadual fica suspensa, ela é derrogada e prevalece a lei da União sobre norma geral. Só vai prevalecer a da União se forem contraditórias. Então, União, com a competência concorrente, União e Estado podem legislar. Se houver
contradição entre as leis, prevalece a da União. Então, quando o Estado tiver a sua competência suplementar, ele vai criar leis de acordo com o Estado, de acordo com a região. Então, esta competência determinada pelo parágrafo 2º é justamente para o Estado poder adequar a sua realidade social. Cada estado é diferente. Eu não posso ter todos os estados da mesma forma. A União legislou, fez a norma geral. Agora, cada estado adapta de acordo com a sua realidade. Essa é a norma suplementar que fala aqui o parágrafo 2º. Então, essa é a norma suplementar que fala o parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Então, o parágrafo 3º do artigo 24 é quem determina a competência dos estados para elaboração de lei geral, quando não for elaborada pela União. Aqui nós dizemos que os estados podem supletivamente legislar sobre leis gerais. Então, aqui, o Estado pode supletivamente legislar sobre leis gerais. Dentro ainda desta competência concorrente, temos o parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. Então, suspende a eficácia. Na verdade, nós sabemos que derroga a lei estadual. Por quê? Porque houve contradição. Então, a matéria é geral e houve contradição. Não tinha sido feita pela União, foi feita pelo Estado. Agora, então, é desta maneira que vai prevalecer. O parágrafo 4º me fala sobre a questão da União legislar posteriormente e de forma contraditória. Prevalece a União. Certo? Então, prevalece a União. Próximo artigo que nós vamos tratar. Artigo 30. Inciso 2 da Constituição Federal. Artigo 30, inciso 2. Artigo 30, inciso 2. Compete aos municípios. Inciso 2. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Compete aos municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Então, novamente, aqui eu tenho agora a competência para municípios suplementar a lei federal e estadual. Não pode entrar em contradição, e quando ele vai fazer isso? Conforme sua realidade social.
preciso de um item a mais, preciso de alguma coisa diferente, posso adaptar. Então, o município vai adaptar a lei federal e a lei estadual de acordo com a sua realidade. Isto é o que nos diz o artigo 30 da Constituição. Mais um artigo ainda da Constituição, 146, inciso 3 da CF. Vamos lá para ele. 146, inciso 3. Cabe à lei complementar. 3. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e de suas espécies, bem como relação aos impostos discriminados nesta Constituição, respectivos fatos geradores, bases de cálculos e contribuintes. Então, aqui nós vimos as leis gerais são para instituição de tributo, para tratar desta matéria, de instituir tributo, espécie, precisa de lei complementar. Competência da União por lei complementar. Esses são os casos, então, que nós temos de competência concorrente. Certo? Aí nós temos uma próxima competência ali, residual. A competência residual. Quem tem competência residual? Nós já tratamos na aula passada. Competência residual só a União. A competência residual é só da União. Então, excepcionalmente, a Constituição, como nós vimos, elencou os tributos e os entes que poderiam instituir e os entes que podiam instituir os tributos. Então, a Constituição elencou esses tributos e os entes que podiam instituir. E ela pensou, como vimos outro dia, se precisar instituir algum tributo novo, vamos então definir a competência para a União. Competência residual é a competência que sobra. É a competência que sobra. Sobra por quê? Porque ninguém mais pode, só ela. Então, se sobrar algum tributo, a União pode legislar. Legislar sobre algo que não existe ainda. Bom, ela pode legislar, mas aí nós vimos também que a própria Constituição impôs algumas condições. Essa competência residual tem condições. Primeira condição qual é? Primeira coisa que nós não podemos ter. Não pode ter o mesmo fato gerador. Ele não pode ter o mesmo fato gerador. E também não pode ser cumulativo. Então, ele nem pode ter o mesmo fato gerador, nem pode ser cumulativo. Nós vimos aqui que na questão da competência cumulativa só cabe a taxa de contribuição de melhoria. Esses já estão previstos pela Constituição. Agora, se criar um imposto novo, ele nem pode ser cumulativo, tampouco pode ter o mesmo fato gerador que outro qualquer. Competência residual é só para a União. E a outra competência que a Constituição, que existe,
é a competência extraordinária. É a competência extraordinária. Extraordinária são criados pela União. Ué, mas isso não é residual? Não. Residual pode ser qualquer imposto. E para ser residual, nós vimos, não pode ter o mesmo fato gerador. E essa competência extraordinária? Essa competência extraordinária, ele é criado pela Constituição, pela União, excepcionalmente, em caso de guerra. Então, são os impostos em caso de guerra. E qual é o fato gerador? Pode ter qualquer fato gerador. Então, não tem problema, pode ter qualquer fato gerador. Que nem nós vimos na aula passada, conforme nós vimos na aula passada. Então, essa é a competência extraordinária. E aí terminam as competências. Competência só tem a privativa, a comum, a concorrente, a residual e a extraordinária. A primeira situação que nós vimos são as características da competência. Esta competência que possui estas características de não prescrever, de não poder ser transferível entre os próprios entes federativos, de não poder delegar a terceiro, a qualquer pessoa jurídica de direito público, pode ser privativa, comum, concorrente, residual e extraordinária. Agora, como ela é exercida? Como é que se exerce essa competência? O exercício dessa competência, ela vem de lei ordinária. Essa é a regra geral. Os entes podem legislar por leis ordinárias. Que ente? Todos eles. Por isso, falamos competência em relação à competência, a competência da lei ordinária. Essa competência da lei ordinária é a regra geral. Então, via de regra, quando eu tiver uma lei para tratar sobre tributo, esta lei é geral, é lei ordinária. Por quê? Porque lei ordinária é a lei mais simples para elaboração conforme sua aprovação. A aprovação dela é mais fácil, então a competência, via de regra, é da lei ordinária. Mas nós temos também a lei complementar. Então, essa competência pode ser por meio de lei complementar. Aonde que eu vou arrumar, por exemplo, uma situação que exemplifique a lei complementar? Acabamos de ler aqui, 146, inciso 3. Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Então, por exemplo, leis gerais, as normas gerais sobre matéria tributária. Artigo 146, inciso 3, da Constituição Federal. Este é o primeiro caso. Também temos lei complementar para competência residual. Competência residual também. Então, posso ter? Posso ter. Só que tem que ser lei complementar. Não pode ter o mesmo fato gerador, não pode ser cumulativo e ainda tem que ser lei complementar. Tenho também lei complementar para
os empréstimos compulsórios. Aí também é lei complementar. Então, esse exercício da competência, como é que vão legislar? Por lei ordinária, na maioria das vezes. As exceções por lei complementar. E pela milésima e última vez, só terei necessidade de lei complementar quando a própria Constituição determinar. Então, só é lei complementar quando a própria Constituição determina. Se ela não disser nada, não precisa ser lei complementar. Caso contrário, se ela falar, tem que ser lei complementar. Nesta competência ainda, nós temos a questão da medida provisória. Vimos a medida provisória, que não é para qualquer coisa. Para eu poder ter medida provisória, eu não preciso ter a necessidade da situação. Então, só quando não precisar do princípio nonagesimal. Então, quando não precisar do princípio nonagesimal. Vimos que tem casos que a própria Constituição não admite ter medida provisória. E em todos eles também percebemos que a medida provisória precisa ser aprovada no exercício até o último dia do exercício. Até o último dia do exercício deve ser aprovada a lei. Neste caso, quando eu tenho qualquer dúvida ou dificuldade, eu me dirijo ao artigo 62 e parágrafos da Constituição Federal. Posso, então, esta competência, ela pode ser tratada por lei ordinária, na maioria das vezes, lei complementar, quando a Constituição determinar, medida provisória, sempre que não for proibido, eu posso ter medida provisória, a Constituição diz os casos que eu não posso, lei delegada. Também pode ser tratada situações. Para começar a conversar, acho que lei delegada, nós ainda não falamos aqui em momento algum. Para pensar em lei delegada, eu sei que é objeto de delegação. Quem delega é o legislativo por meio do Congresso Nacional. Delega para quem? Delega competência para legislar ao presidente da República. Então, esta lei delegada justamente porque é objeto de delegação, admite transmitir a competência que era originariamente do Legislativo para o presidente da República. E aí o presidente da República é quem vai criar esta lei delegada. A lei delegada é mais rápida que uma lei ordinária. Por quê? Porque a lei ordinária passa por todo um processo de elaboração. Então, a lei delegada é muito mais rápida. Quando eu vou ter lei delegada? Primeiro, quando eu puder. Mas posso ter lei delegada quando o presidente da República solicitar poderes ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional delega a competência para o
presidente mediante uma resolução do Senado Federal. Então, a lei delegada, ela existe quando o presidente solicitar poderes ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional, então, delega a competência para o presidente da República. Para poder delegar, então, para o presidente poder atuar, ele recebe outorga de poderes. Esta outorga de poderes é por resolução do Senado Federal. Então, esta outorga de poderes, quando alguém age por outra pessoa, ela age mediante poderes. Esses poderes são conferidos por uma procuração. Aqui, os poderes são conferidos por uma resolução. Na verdade, a resolução vai ditar todas as condições. Então, todas as condições que eu posso ter. Isso que a resolução vai fazer. Aí, o presidente, munido dessa resolução, elabora a lei delegada. Esta lei delegada não precisa passar por votação no Congresso Nacional, exceto se a resolução determinar. Então, esta lei elaborada pelo presidente, ela é elaborada dentro dos poderes que foram conferidos e já vai começar a vigorar. Ela não passa para aprovação do Congresso Nacional, exceto se a resolução determinar. Então, pode ser que na resolução diga que tem que passar pelo Congresso. Só que se a resolução determinar isto, se passar pelo Congresso Nacional, somente pode aprovar ou rejeitar a lei delegada. Não admite emenda. Então, não vai poder emendar. O Congresso só vai analisar. Está de acordo? Está de acordo. A lei está aprovada. Ou não está de acordo. A lei, então, não será aprovada, não entrará em vigor. Posso ter de qualquer matéria? Primeira coisa que eu não posso ter. Não cabe lei delegada se for de competência de lei complementar. Na verdade, então, por que o presidente vai querer essa lei delegada? Lei delegada é por motivo de urgência. Então, lá atrás, quando o presidente notava que alguma coisa era urgente, uma situação era urgente, ele pedia poderes para o Congresso Nacional para poder elaborar a lei delegada. De 88 para cá, perdeu o sentido. Por quê? Porque eu tenho a medida provisória, que, aliás, é muito mais rápida. A única coisa é que ela vai ser convertida em lei primeiro. E aqui já saía a lei pronta. Então, lei delegada, eu basicamente não utilizo. Tive lei delegada, na verdade, eu tenho ao todo, salvo engano, tenho 13 leis delegadas. 2 em 1992 e as demais em 1962, só. Depois não tem lei delegada. Elas estão previstas na Constituição Federal, no artigo 68 da Constituição. Então, elas realmente existem, estão prevista a forma de elaboração, no artigo 68 da Constituição. Previsão para
elaboração, artigo 68 da Constituição Federal. Porém, elas constam no artigo 59 da Constituição, onde foi dito o processo legislativo compreende, onde fala sobre o processo legislativo. Então, de que maneira eu posso ter o tratamento desta competência? Pode vir por lei ordinária, a maioria delas será lei ordinária, lei complementar, quando a Constituição determinar, principalmente nesses casos que nós já tratamos aqui, e medida provisória, nos casos que a própria Constituição admite. Então, o 62 me fala quando eu nem posso ter medida provisória e me fala quais os tributos que eu não posso ter. E aí, neste caso, ela tem que transformar em lei ainda até o último dia do exercício anterior. Então, essas coisas que eu tenho que olhar para ver se pode medida provisória. E a lei delegada, que eu também posso ter pelo presidente da República. Como eu já disse, as últimas duas que nós tivemos foi em 1992, dificilmente eu vou ter de novo. Porque, na verdade, o que justificava a lei delegada era urgência e sigilo. Sigilo por quê? Porque muitas vezes começa um debate, a imprensa divulga, noticia, e você não consegue mais a aprovação daquela lei. Então, sempre que era necessário urgência e sigilo, o presidente da República pedia poderes para o Congresso e elaborava a lei delegada. Sigilo nem combina com a nossa Constituição. Né? Sigilo é uma coisa que não se admite num Estado democrático de direito. E, neste caso, eu já tenho a medida provisória. Então, não tenho por que ter a lei delegada. Porém, existe a previsão que eu posso ter a lei delegada. A próxima situação. Aqui eu tenho dois probleminhas. Conflito de competência. A competência é da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Se eventualmente eu tiver conflito desta competência, eu posso resultar em duas situações. A primeira, chamada de bitributação, e a segunda, chamada de bis in idem. Então, a primeira, chamada bitributação, sempre que eu tiver o conflito de competência. Então, quando eu penso, vamos esperar a Valdirene. Tá, então, conflito de competência, eu, excepcionalmente, poderia se existir, poderia resultar em duas situações: a bitributação ou o bis in idem. Bitributação. O que é a bitributação? Mais de um ente federativo cobraria pelo mesmo fato. Então, mais de um ente federativo cobraria pelo mesmo fato. O mesmo fato gerador daria ensejo à cobrança do tributo, por exemplo,
pela União e pelo Estado. O mesmo fato gerador não posso ter tributado nos dois, porque aí eu estou diante de um conflito de competência. Alguém está invadindo a competência do outro. Esta bitributação é inconstitucional. Bitributação é inconstitucional. Se existisse, eu teria a invasão na competência de outro ente federativo. Então, aí eu teria a invasão na competência de outro item federativo. Posso ter o mesmo fato cobrando tributo para mais de um lugar, para mais de um ente federativo? Na verdade, eu não posso. Então, por que lá em cima eu usei? Excepcionalmente, se eu tivesse, poderia resultar bitributação, ou bis in idem. Bitributação é inconstitucional, não vou poder ter nunca. Excepcionalmente, pode acarretar que o mesmo fato gerador tenha cobranças de tributo por entes federativos diversos. Então, excepcionalmente, por exemplo, o imposto em caso de guerra. Estou utilizando o mesmo fato gerador. Por exemplo, por esse fato gerador é cobrado um imposto pelo Estado. Agora, o imposto de guerra, criado pela União, admite o mesmo fato gerador. E é uma situação excepcional. O mesmo fato gerador que eu tinha para um imposto que era estadual, eu passo a ter, por exemplo, no estado de guerra. Então, vamos imaginar que tenha lá o problema de uma guerra, seja criado um imposto de guerra e diga o seguinte: todo o proprietário de veículo automotor importado pagará X% relativo ao imposto de guerra. Neste caso, o indivíduo já paga o IPVA, que é estadual, só porque ele é proprietário. Mas justamente porque ele é proprietário, o fato de ele ser proprietário dá ensejo ao tributo. Poderia ser todos, claro, poderiam ser todos. Então, quem for proprietário de veículo automotor pagará X% relativo ao imposto de guerra. Ou quem for proprietário de imóvel pagará X% para o imposto de guerra. Isso quem criou foi a União. É uma situação de caráter excepcional. Porém, você já paga o IPTU e vai pagar o imposto de guerra. Você está pagando para o município e pagando para a União. Dois entes diferentes estão cobrando o mesmo tributo. Neste caso, eu tenho uma bitributação. E neste caso, não é inconstitucional. Certo? E neste caso, não é inconstitucional. Por quê? Porque realmente eu posso ter o imposto de guerra e pode ser o mesmo fato gerador, não tem jeito. O residual é que não pode, mas em caso de guerra pode. E um outro detalhe, o Rafael ia dizer alguma coisa? Quando eu falei da competência, por exemplo, neste caso do imposto de guerra, a União estaria cobrando porque o sujeito é proprietário de veículo. O Estado cobra IPVA porque o sujeito é proprietário de veículo.
Pelo imposto de guerra, a União cobra porque o indivíduo é proprietário de imóvel. O município cobra porque ele é proprietário de imóvel. Mas eu poderia ter aqui, eu falei, mais de um ente cobra, tem o bitributação. Aqui eu poderia, e nem invadiria a competência, poderíamos ter, por exemplo, o imposto de guerra como fato gerador proprietário de imóvel, certo? No primeiro caso, teria União e município. Município pelo IPTU. Mas eu poderia ter pior. Poderia ter um único ente federativo, a União. Quando eu tivesse a questão do ITR. Ok? Era isso, então, por exemplo, falei aqui, mais de um ente cobra sobre o mesmo fato, porque dificilmente o próprio ente vai cobrar duas vezes pelo mesmo fato. No caso do imposto de guerra, eu posso ter. Então, no primeiro exemplo que eu dei, o imposto de guerra seria cobrado pela União, porque o sujeito é proprietário de imóvel. Pelo município, porque ele é proprietário de imóvel, então ele paga o IPTU. Mas se esse imóvel for relativo em área rural, eu vou ter o ITR, que não é do município. Aí seria o mesmo ente federativo. Posso ter uma segunda situação excepcional. Qual é a segunda situação? Segunda situação que eu posso ter é a seguinte: excepcionalmente, alguém aufere renda em um outro país. Vem para o Brasil e investe o dinheiro aqui. Ele pagaria no país de origem do dinheiro, e aqui no Brasil. Teria a bitributação. Justamente porque a Constituição diz que bitributação é inconstitucional, o Brasil celebrou vários acordos com vários países para evitar bitributação em caso de imposto de renda. Então, ele já celebrou vários tratados, justamente vários acordos em alguns, tratados em outros, para evitar que tenha bitributação. Ele celebrou também tratados internacionais, justamente para evitar bitributação em imposto de renda. Então, esta é uma situação. Isto seria a bitributação. Agora, e bis in idem? Bis, repetir. In idem. Então, bis, repetir. In idem, sobre o mesmo. Então, eu repetiria sobre o mesmo. Isso é bis in idem. Então, o que eu teria aqui? Aqui, o mesmo ente federativo cobra
cobraria, no caso, 2 vezes pelo mesmo fato gerador. Aqui o ente federativo cobraria 2 vezes pelo mesmo fato gerador. Ah, então, para eu poder gravar um exame da OAB ou mesmo de concurso, como é que eu vou me lembrar quando é um, quando é outro? De uma maneira muito simples. Bitributação dois entes diferentes cobram impostos diferentes, porém têm o mesmo fato gerador. Então, onde está o problema aqui? Nos entes e no fato gerador. Só. Bitributação, 2 entes diferentes, cobram impostos diferentes, porém eles têm o mesmo fato gerador. Onde está o problema? Nos entes, mais de um, fato gerador. E no bis in idem? Bis in idem, na verdade, é o mesmo ente que cobra 2 vezes pelo mesmo fato. Certo? Só que aqui, então, isto já vi, é o mesmo ente, que ele vai cobrar 2 vezes pelo mesmo fato. Então, por exemplo, o Estado cobraria o IPVA porque o indivíduo é proprietário de veículo automotor. Mas como ele é proprietário de veículo automotor, ele cobra um outro tributo por uma outra situação, mas a questão é a mesma, o fato gerador é o mesmo, ser proprietário de veículo automotor. Certo? Já vimos que o IPVA não se enquadra o pedágio não se enquadra em nada disso, porque ali eu estou cobrando a taxa pela manutenção da via. Então, essa seria a situação do bis in idem. Só que o bis in idem também não posso ter, mas ele é um pouco pior. Por quê? Porque, na verdade, nós não temos nada na Constituição falando a respeito. E aí nós vamos pensando situações. Então, nós vamos buscando situações, pensando situações. Parte da doutrina diz que o bis in idem não é admitido expressamente pela CF em função dos artigos 150, inciso 4 da CF. Este veda o confisco. E o artigo 5º, inciso 22 da CF. Este fala sobre a propriedade. Então, parte da doutrina diz assim, o bis in idem, ele não é admitido e está expressamente na Constituição. Expressamente em função do quê? Do que a Constituição proíbe o confisco, tem a vedação de confisco. E porque também a Constituição determina o direito de propriedade. Ah, não lembro nada disso, então vamos lá. 150, inciso 4. 150, inciso 4. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. 4. Utilizar tributo com efeito de confisco. Então, é vedado utilizar tributo com efeito de confisco. Se não pode utilizar tributo com efeito de confisco, automaticamente, por que eu não posso ter o confisco? Justamente para não pegar a mais do que o indivíduo teria
que pagar. Não posso confiscar os bens. A partir do momento que eu faço o mesmo fato gerador, gerando 2 tributos, eu estou confiscando. Mas isto é interpretação doutrinária. Por outro lado, o artigo 5º, inciso 22, ele me diz o seguinte, artigo 5º, inciso 22, fala, é garantido o direito de propriedade. Fala que é garantido o direito de propriedade. E o STF entende que não se relaciona com o princípio da vedação do confisco. O STF entende que não se relaciona com o princípio da vedação do confisco. Nós temos mais um artigo aqui que também poderia nos auxiliar, que é o artigo 154, inciso 1 da CF. 154, inciso 1 da CF. Ele fala do quê? Então vamos pensar. Eu não posso ter o mesmo fato gerador para nada. E o 154, inciso 1, realmente colabora nesse sentido, apesar que a maioria das doutrinas esquece desse pequeno pormenor. Mas por que ela esquece? Porque aqui está só me falando da união. E no caso aqui, eu poderia ter esse bis in idem pela União, pelo Estado ou pelo município. Mas aqui me ajuda no caso da União, quando ele fala da competência residual. Não pode ter o mesmo fato gerador. Então, na competência residual, que é aquela que só a União tem, não tem nada previsto, só a União tem. Não pode ter o mesmo fato gerador. Bom, se não pode ter o mesmo fato gerador, automaticamente pressupõe, então, por uma interpretação, que o Estado não pode e o município também não, tampouco o Distrito Federal. Mas isto é mera interpretação. Realmente não tem expresso na Constituição Federal. Toda a proibição do bis in idem decorre de interpretação de artigos da Constituição Federal. Certo? Então, decorre disso. E aí? Por fim, nós temos a questão da capacidade tributária. Vimos a competência, e até dentro da competência já tínhamos tratado de alguns assuntos em outras situações, mas que agora eram cabíveis realmente dentro da competência. A capacidade tributária. Primeira coisa, para que serve a capacidade tributária? Quando eu penso em capacidade tributária, minha primeira pergunta, para que serve? E aí nós vemos, para que ela serve? Para fiscalizar a arrecadação de um tributo criado pelo ente federativo. Não é ela que vai criar. E ele foi criado pelo ente federativo por meio de lei. Para que serve? Para cobrar o tributo. E para que serve? Para arrecadar. Para que serve a capacidade tributária? Então, a capacidade tributária, ela não cria nada. Já vem pronto para ela. Ela tem a função de cobrar, de fiscalizar ou de arrecadar. Mas já veio pronto por lei
que foi elaborada pelo ente federativo. E foi elaborado de que jeito? Dentro da competência. Pode ter sido lei ordinária, lei complementar, medida provisória, lei delegada. Observem que tudo se encaixa. Por isso a competência primeiro, para a capacidade tributária agora. Segunda coisa, como é que ela surge, esta capacidade tributária? O surgimento da capacidade tributária é por delegação do ente federativo que, por meio de lei, delega competência para pessoas jurídicas de direito público, autarquias, poderem fiscalizar, cobrar, arrecadar os tributos para si. Então, ela vem por meio de delegação. Então, peraí, quem tem capacidade tributária, muitas vezes não é o ente federativo, não. Ele delegou essa capacidade para alguém. Delegou essa capacidade, por exemplo, para uma pessoa de direito público, uma autarquia, delegou para a Receita Federal, delegou para o INSS, delegou essa capacidade para alguém. Para esse alguém, isso foi feito por meio de lei, esse alguém vem, fiscaliza, arrecada, cobra. Depois, próxima coisa aqui, quem pode receber o tributo? Então, quem recebe o tributo? Autarquias, pessoas jurídicas de direito público. Então, Receita Federal, como eu já falei, INSS, e vamos também poder olhar a súmula (396) do STJ. Então, vamos para a súmula 396 do STJ. Então, vamos lá no STJ, súmula 396. Súmula 396 do STJ. A Confederação Nacional da Agricultura tem legitimidade ativa para a cobrança da contribuição sindical rural. Então, aqui, quem pode cobrar? Pode cobrar a Confederação Nacional da Agricultura. Então, pela delegação da competência, o ente que recebe a pessoa jurídica, a autarquia que recebe a delegação, se torna sujeito ativo na relação jurídica. Então, sempre que eu tiver essa capacidade tributária, para aquele que o ente delegar a competência para fiscalizar, arrecadar, sempre que esse ente, então, transfere essa competência, aquela pessoa que recebeu se torna o sujeito ativo da relação
jurídica, relação jurídica tributária, onde o sujeito ativo é o fisco ou alguém que esteja no lugar do fisco, como é o caso aqui. E depois, nós temos aqui a questão da proibição para legislar. Então, capacidade tributária não dá competência para legislar. Por isso nós dizemos que é proibido. Não dá competência para legislar. E como a capacidade é transferida por delegação, por meio de lei, da mesma maneira que a lei transfere a capacidade para que o indivíduo, para que a pessoa jurídica, para que a autarquia possa cobrar, arrecadar, fiscalizar, ela também pode, da mesma forma, revogar. Então, a capacidade pode ser revogada unilateralmente pelo ente que concedeu a delegação por lei. Onde é que nós vemos isto? No artigo 7º, parágrafo 2º do CTN. Artigo 7º, parágrafo 2º do CTN. Então, nós vamos lá, no CTN, artigo 7º, parágrafo 2º. O artigo 7º fala da competência tributária. Parágrafo 2º. A atribuição pode ser revogada a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido. Então, se eventualmente ela foi conferida, ela também pode ser revogada por ato unilateral. Então, na verdade, era esse o tema que nós íamos tratar hoje. Pretendo ainda hoje à tarde disponibilizar o vídeo dessa matéria. Alguma coisa? Imagina. Eu achei que fica interessante assim. De repente a gente faz a aula e eu disponibilizo o vídeo. Sempre que der, disponibilizo o vídeo e aí fazemos a aula com esses roteiros. Tinha o vídeo porque a gente terminou a aula e tinha o vídeo disponível. Se eventualmente alguma coisa se perdeu, já se retomou no vídeo e não ficou confuso para a aula seguinte. Eu achei ótimo. Então fica melhor assim e o vídeo depois? Eu preferi assistir primeiro a aula com a senhora, fazer as anotações e depois assistir o vídeo como um complemento. Até porque aí vai chamar até mais atenção para a pessoa ir assistir o vídeo. Exatamente. Certíssimo. Estão perguntando se eu já passei trabalho para valer da nota A, não. De qualquer maneira, eu não vou pedir trabalho, não pedi nem para as outras turmas. Como é que eu vou fazer? Vou pegar questões para vocês responderem e me devolverem. Então, vou montar questões justamente para vocês poderem trabalhar com elas de forma interpretativa, tá? Como uma forma de estudo. Isso, é isso que eu vou fazer, tá? E pode ser que dê um acórdão para vocês em forma de instrumento. Pretendo ver se até o final de semana eu consigo pôr tudo isso em ordem. Certo? Certo, professora. Então, nós ficamos por aqui e na próxima aula
normal, continuamos com a matéria. Eu vou tentar jogar até o roteirinho antes, se der. Combinado. Pronto. Muito obrigada. Imagina. Tchau.